Bem, o assunto da nossa aula de hoje é em relação ao produto, né, o ovo. Então, vem falar sobre a questão de seu beneficiamento. Então, inicialmente, vamos entender aqui a composição do ovo. Então, o ovo, né, para que você tenha conhecimento, ele apresenta barreiras naturais para prevenir que bactérias penetrem no seu interior e se multipliquem. Embora as barreiras ajudem, a casca não é uma barreira completa contra as bactérias, tá? Principalmente quando for retirada a cutícula externa por processo de lavagem drástico. Ou seja, a casca, né, que é o que está mais visível, mais aparente para a gente, mas a gente considera a existência de uma cutícula externa que também contribui aí para a proteção contra a contaminação do ovo. Então, essa barreira natural aí é o que seria basicamente uma embalagem natural do ovo, né? Então, frente a isso, nessa questão dessa cutícula externa, que pode ser removida, né, no processo de lavagem mais drástico, frente a isso, a legislação internacional solicita que os ovos sejam cuidadosamente lavados com detergente especial e sanitizados. E depois desse processo, essa cutícula ela é devolvida com um óleo específico, né? É um óleo sem odor, né? Evidentemente sem cheiro, incolor, que volta a fazer a sua função ali na superfície da casca, que é a barreira contra a contaminação. Outras barreiras protetoras incluem as membranas da casca e da gema e as camadas da clara. Então, o ovo tem várias outras camadas, né? E a gente chama isso de membrana, dependendo do caso, que também tem essa questão aí de proteger contra a contaminação. A estrutura da membrana da casca ajuda a prevenir a passagem de bactérias. Então, isso é importante. Então, a membrana da casca ajuda a prevenir, né, que não vamos falar assim, que dificulte a entrada de bactéria. As membranas da clara também contém, né, lisozima. O que é a lisozima? Né? É uma substância natural presente ali no ovo que vai auxiliar na prevenção da proliferação de bactérias. Então, é um bactericida, um bacteriostático, né? Então, ele dificulta. Então, ele pode ter ali a presença da bactéria, se for o caso, e essa membrana, né, que é a lisozima, ela vai ter essa função de dificultar o desenvolvimento e a multiplicação de bactérias. E isso está presente naturalmente nos ovos. A membrana da gema separa a gema rica em nutrientes da clara. Então, a gema ela é rica em nutrientes também, né? A clara também tem seus nutrientes. E essa membrana vai fazer essa separação física das partes existentes ali no interior do ovo, que seria basicamente a gema e a clara. Então, as camadas de clara inibem o desenvolvimento bacteriano porque são alcalinas. Então, isso aqui é uma informação importante. Quando pegam essas camadas da clara ali, né, elas são bem mais alcalinas e isso dificulta o desenvolvimento de bactérias, no caso. A densidade da clara dificulta o movimento das bactérias. Então, ela mais no início, quando o ovo é fresco, vamos falar assim, ela tem uma densidade bastante elevada e essa densidade vai dificultar a movimentação das bactérias ali no interior também. Isso é considerado. Então, é um artifício físico, né? A última membrana da clara é composta por uma grossa crosta que tem parte da água que as bactérias necessitam e também uma alta concentração de materiais protetores. Então, a última membrana da clara, tá? Ela já é um pouco, né, mais grossa, né, que tem parte da água que as bactérias vão necessitar, né, que se for o caso da presença das bactérias, né, e também, né, uma alta concentração de materiais protetores. Então, essa camada ela é denominada de calasa, tá? Ou chalasa. Essa calasa, né, mantém a gema centralizada no ovo, onde recebe o máximo de proteção de todas as outras membranas. Tá? Então, isso é interessante. Então, essa calasa que eu acabei de comentar, aqui está a estrutura do ovo. Tá? O ovo ele é um pouquinho mais complexo que a gente imagina, né, que a gente não percebe tanto, que a gente sempre está ali com a casca, a clara e a gema, né? Então, essa calasa, ó, contém aqui um torcido com um cordão de clara de ovo
né? Ancora a gema do centro do ovo, então ela tem essa função, então tá aqui, tá? A calasa tá aqui nessa figura, tá? E um cordão proeminente indica frescor, tá? Então olha aqui, né? Vai ancorar, vai ajudar a centralizar a gema ali no ovo. Mais para frente eu vou usar essas informações. Então, aproveitando aqui essa figura, né, que eu usei para falar sobre a calasa, nós temos aqui, vamos começar aqui pela casca, tá? É a cobertura do ovo, então aquela parte mais externa, composta largamente por carbonato de cálcio, então é o que constitui a casca, né, a estrutura, né, quimicamente falando, carbonato de cálcio predominante. Pode ser branca ou marrom, dependendo do manejo que você faz lá com o animal, o tipo de alimentação, né? A raça da galinha. A cor não afeta a qualidade do ovo, tá? Não afeta a característica de cozimento, valor nutritivo e espessura da casca. Então, ele só tem a cor diferente, mas tem um apelo nutritivo, algum apelo, questão de cozimento mais rápido, isso não pode ser afirmado, tá? Nós temos aqui a gema, que é a parte amarela do ovo, que pode variar com a tonalidade de acordo com a alimentação da ave. Por isso que vocês veem o ovo, né, proveniente de granja, que ele tem uma determinada ração que a ave recebe, e aí vai influenciar na coloração. E tem aquela ave, né, a galinha que é criada a solto, vamos falar assim, sem a existência de ração basicamente, ela se alimenta ali de milho e o que está ali no solo. E aí, normalmente, a tonalidade da gema acaba sendo muito mais intensa devido a esse tipo de alimentação. Mas não indica o valor nutritivo do ovo. Então, falar assim que esse ovo, né, que tem a gema mais vermelha, mais intensa, né, assim que eles falam, ou menos amarelinha, isso não pode ser dito que há diferença no valor nutritivo entre esses ovos. Essa parte, né, que é a gema, é fonte de vitaminas, minerais e principalmente gordura. A gordura do ovo está mais concentrada na gema, no caso. Aqui no caso tem um disco germinal, vocês podem observar, tá? É um pequeno ponto que tem aqui na gema. Tem a membrana, tá? Vitalina, que está aqui, ó. Essa membrana, porque aqui dentro aí é um fluido, a gema é um fluido, né? Um caldo viscoso. E ela tem essa membrana vitalina que vai segurar e protege os componentes da gema. Então é uma barreira física aqui para separar, para segurar a gema no caso. Todo contém essa célula de ar, tá? Então em um dos lados você pode observar quando joga contra a luz é mais fácil de visualizar. É uma bolsa de ar na parte larga do ovo causada pela contração do conteúdo durante a refrigeração após a postura. A célula aumenta de tamanho de acordo com a idade do ovo. Então, quanto mais velho, essa câmara de ar ela vai ficando mais extensa, ela vai ficando maior, ela vai ficando aumentada. Então, você pode julgar aí também a idade, o frescor do ovo aqui pelo tamanho da câmara de ar. Mesma coisa, jogando contra a luz, você consegue ver todos esses aspectos aí que eu venho falando. E essa célula de ar ou câmara de ar a gente consegue ver contra a luz também. Temos aqui a membrana da casca. Então, quando vocês rompem a casca, vocês notam, vocês observam que tem uma membrana. Tá? Então, duas membranas, dentro e fora das membranas da casca, circundam o albúmen. Células de ar são formadas entre essas duas membranas e atuam como barreira de proteção contra a penetração de bactérias. Então, quando a casca está trincada, mas o albúmen não está rompido, né, ele tem esse papel aí, né, ele faz essa proteção efetiva. Evidentemente que é muito melhor que não esteja nenhum rompimento na casca, a trinca, tá? Casca quebrada significa casca que foi rompida e a membrana também. Aí já está extremamente exposto à contaminação e vai contaminar. Tá? Mas aqui a existência dele eu considero com a casca íntegra, né, somado dessa membrana da casca. Então são duas barreiras físicas excelentes aí para manter a preservação, no caso aí dos ovos. Nós temos aqui esse albúmen fino, tá? Mais próximo da casca. Então aqui está o albúmen fino, tá? Estende-se pela parte grossa da clara de um ovo de qualidade elevada. Tá?
Então, aí, essa partezinha, essa camada aqui, ó. Então, a membrana da casca seria essa primeira, e essa de dentro aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ó, é o albúmen. E tem o albúmen espesso, tá? Essa área aqui, ó. Maior concentração de riboflavina e proteína do ovo, permanece mais forte e menos espalhada em ovos de categorias mais elevadas, né? A fina se torna indistinguível a partir da clara fina em ovos de categoria mais baixa. Então, esse albúmen também faz parte aí, né, da questão aí da constituição, da composição de ovos. Interessante que ele é questão nutricional, né, riboflavina, ele tem essa questão aí de ter a maior concentração da riboflavina e parte proteica também, altamente proteica. Então vem a parte aqui de beneficiamento, processamento e distribuição do ovo. Então algumas informações são extremamente importantes, né? A partir do momento que o ovo é posto, né, quando a galinha bota aquele ovo, a gente fala postura, quando ele é posto. Então, a partir daquele momento que ele é posto, alterações físicas e químicas começam a modificar o seu frescor. E isso é o que é um parâmetro de qualidade nos ovos, né? O frescor. Então, ovos quanto mais velhos, né, mais tempo ele passa, ele vai alterando significativamente, principalmente o aroma e o sabor também. Então, temperaturas elevadas contribuem para essas alterações. Essas alterações, né, que eu citei aqui, ó, físicas e químicas. Por isso, os ovos devem ser coletados com frequência e refrigerados rapidamente. Então, na granja, quando vai vendo que está tendo um acúmulo, né, as galinhas vão botando, porque o volume é muito grande, aquela coleta de ovos ela deve ser frequente, né, para que o ovo não fique exposto ali, de repente, numa temperatura que não seja apropriada, né, favorável. E também questões de contaminação, sujidades, poeiras. E aí ele deve ser encaminhado rapidamente para o processo de refrigeração. O ideal é que a coleta não seja manual, mas sim automatizada com a utilização de esteiras, isso quando é possível, né? Então, tem volumes grandes de produção que a manual já nem interessa mais, porque você tem que ter muita contratação de pessoas para fazer um serviço que o processo automatizado já faria esse serviço. Então, essa coleta, ao invés da pessoa ficar observando se está tendo um acúmulo, né, de postura, ele tem ali aquele monitoramento, já tem um processo automatizado que é muito mais eficaz, porque botou o ovo, ele já faz esse dimensionamento do ovo para ser encaminhado para o processo de refrigeração. Então, isso é bastante positivo no aspecto de qualidade, principalmente no aspecto sensorial de ovos. Os ovos coletados devem ser colocados em salas refrigeradas com temperatura entre 5 e 7 graus. Desculpa, passou um erro aqui, eu não vi, está 70. Isso aqui é 7 graus. Esse zero é a bolinha aqui do grau centígrados. Então, assim que ele é colhido, ele vai ficar estocado na temperatura entre 5 e 7 graus. A umidade também é um aspecto importante, tá? Do interior dessa câmara de refrigeração. Ela deve ser relativamente alta para minimizar as perdas por desidratação. Então, ela não deve exceder aos 80%. Tá? O que seria desidratação? Né? O ovo tem muita umidade ali dentro. Então, se ele ficar num ambiente com umidade baixa, ele começa a perder a umidade para o meio. E aí ele vai mudando as suas características de qualidade. Então, esse controle da umidade relativa do ar dentro, né, da câmara de refrigeração é importante também a ser controlado. O ovo das aves geralmente é estéril, embora desde o início dos anos 80 tenha sido constatada a presença eventual de salmonela na gema, pois a gema pode ser encontrada no ovário ou na parte alta do oviduto da galinha. Tá? Volto a falar dessa parte de contaminação. Deixa eu finalizar aqui. A proteção do ovo aos contaminantes externos é conferida pela cutícula, pela própria casca e pela membrana interna, como já foi dito, né? As barreiras existentes naturalmente, né, no ovo, esse contaminante que está na área externa, né? E aí essa questão da proteção, né, tem ali a ver com a cutícula, com a casca, né, com a membrana interna. A cutícula, lembrando que é aquela camada que a gente não visualiza, está ali na superfície da casca.
Então, na clara, a viscosidade, o pH elevado, a presença da lisozima, que é uma substância naturalmente presente que inibe e dificulta o desenvolvimento de bactérias, são fatores que impedem a multiplicação de micro-organismos que eventualmente tenham acesso ao interior do ovo, né? Então, esse micro-organismo que foi citado, que foi dito, a salmonela, é o micro-organismo de maior frequência responsável pela intoxicação alimentar quando envolve o consumo de ovo in natura, tá? Então, essa questão da salmonela, associado à gema ou ovo como um todo, ela é muito forte. Porque o ovo ainda, né, é comum as pessoas fazerem o uso dele in natura como ingrediente em algumas formulações. E se não teve tratamento térmico, alta temperatura, e se por acaso está contaminado com salmonela, o alimento ali, se ele não passar por nenhum tratamento térmico, ele vai conter a presença de salmonela. E aí vai ter o problema de intoxicação alimentar, né? E ela que aparece aí como a principal responsável por esse quadro de intoxicação alimentar nos indivíduos, devido à sua presença no ovo, quando é o caso, né, do ovo contaminado, da utilização do ovo como ingrediente sem tratamento térmico, e aí que traz o problema de saúde pública. Os perigos relacionados com os ovos, né, durante a postura, né, os ovos podem se contaminar externamente, através da sua passagem pela cloaca. Cloaca seria o ânus, né, do animal. A cloaca é o local, o órgão, né, ali, onde passa fezes. E nesse mesmo local, que é onde passa fezes, vai passar o ovo. E é de conhecimento que as fezes da galinha é comum ter a presença de salmonela. Então fica um pouco complicado, né? Então o alimento vai passar, né, ele vai estar sendo produzido, ele vai passar pela cloaca, onde passa as fezes, e aí tem essa questão da contaminação. Então, né, quais são as medidas? Né? Logo após a postura e pós-esfriar, cria-se uma pressão negativa que favorece a entrada de micro-organismos. A contaminação é favorecida quando a umidade relativa do ambiente é elevada. Então, isso aqui é importante, ó. Então, logo após a postura, para onde que ele vai, né? Normalmente a gente coloca no resfriamento, aquela temperatura lá é até 7 graus. Quando ele é submetido a essa condição, ele vai criar uma pressão negativa no interior do ovo. E isso é ruim porque vai favorecer o quê? A entrada de micro-organismos. Então, a contaminação, nesse caso, ela vai ser favorecida, né? Quando a umidade relativa do ambiente é muito elevada. Então, tem a questão também em ambientes secos, higiênicos e sem mudança de temperatura, o interior do ovo se preserva das contaminações. Então, essa questão... Então, essa questão ela deve ser considerada, né? Mas então, por que colocar o ovo sob refrigeração, né? Porque logo após, né, da sua coleta ali, ele tem uma temperatura relativamente alta, na temperatura corporal da galinha, que ela é um animal de sangue quente, e essa temperatura é favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. Então ali já é uma medida, né, uma tentativa de segurar a qualidade qualidade sensorial do ovo. E aí vem a questão do ambiente seco, né? Foi dito aqui que em ambientes secos, higiênicos e sem mudança de temperatura, o interior do ovo se preserva das contaminações. Só que o ambiente seco ele traz problema, porque eu já falei que o interior do ovo ele tem muita umidade, o que mais tem na composição de ovo é água, e aí a gente tem que preservar essa água no interior do ovo. Então, por isso que a gente usa ambiente com umidade de até 80%. Mas lembrando que quando a gente coloca nessa condição de refrigeração mais a umidade relativa até 80%, a gente vai vir com medidas posteriores para melhorar a qualidade microbiológica desse produto, tá? Do ovo. A cama de postura, ou seja, o local onde a cama, né? É onde que as aves vão
colocar os ovos, elas vão botar os ovos em cima de uma cama, né? A gente chama isso de cama de postura. Então, com a presença de fezes e de outras sujidades, evidentemente que vai o quê? Contribuir para que a casca se contamine com micro-organismos e inclusive os patogênicos, que é o que mais traz problema aí com questão de saúde pública. A penetração de micro-organismos através da casca depende de vários fatores, entre eles a qualidade da mesma, né? Estou falando aqui da qualidade da casca. Então, nós temos ovos aí, aves que podem fazer a postura de ovos, mas a casca é extremamente fina. Tem caso que o ovo não tem casca, né? Isso deve-se, né, a alguma falta de algum nutriente na alimentação do animal que tenha essa má formação da casca. Se a casca estiver trincada, né, ela não vai ter. Se ela estiver frágil, tem essa questão da cutícula também, tá? Então, essa penetração vai depender de fatores como a qualidade da casca, da integridade, da resistência, da sua existência, se está trincada, né, íntegra ou íntegra, da cutícula, medida pela sua densidade específica, né, essa cutícula, que é uma fina camada de óleo presente naturalmente ali no ovo, tempo e condição de armazenagem. Então, aqui já está direcionando para onde que tem que tomar cuidado, né? Mostrar atenção na produção de ovos, porque essa cama de postura, né, se ela tiver com acúmulo de fezes, presença de fezes, entre outras sujidades, e o ovo vai ser produzido e já vai estar em contato direto, possivelmente com micro-organismos patogênicos. E aí tem a questão da qualidade da casca, né? E tudo isso vai ser fatores que vai permitir esses micro-organismos adentrarem no ovo e fazer sua contaminação. Os micro-organismos envolvidos na deterioração dos ovos destacam-se pseudomonas, são várias, tá? Não vou falar o nome de todos, está aqui descrito, ó, pseudomonas, tem esses tipos, tá? Tem proteus, escherichia ou escherichia, penicílio, cladosporium, sporotricium, mucor e alternária. Então, são vários os micro-organismos, tá? Principalmente as pseudomonas, são os que mais destacam aí na questão de deteriorar esse tipo de produto, o ovo, né? Mas são vários, tá? Que são responsáveis pela deterioração de ovos. Os micro-organismos proteolíticos alteram as características sensoriais do ovo através da produção de substâncias como ácido e gás sulfídrico, amoníaco, aminas, indol e ureia. Então vejam, gente, aqueles micro-organismos contaminantes, né? Se alguns desses aqui, né, têm característica proteolítica, o que significa? Eles vão atuar sobre a proteína dos ovos. E com a quebra, com a alteração dessa proteína, eles vão gerar novos produtos ali nos ovos, né? E aí está falando de características sensoriais porque a proteína vai ser quebrada, vai ser modificada, vai ter produção de ácido, vai ter produção de gás sulfídrico. Então, normalmente, esse ovo contaminado, na hora que vai romper a casca dele, ele explode, né? Explode é modo de falar, mas você nota que tem uma pressão ali dentro. Vai ter características amoníacas, né? Aminas, indol e ureia. Então, a característica sensorial toda foi alterada, está toda perdida, né? Mas quem promoveu essa alteração? Os micro-organismos contaminantes que têm características proteolíticas. Qual outro tipo de alteração que pode ocorrer de ordem química, mas que vai afetar as características sensoriais, né? Tem a oxidação de ácidos graxos, leva a alterações no odor e sabor do mesmo. Então, essa aqui é horrível, né? Essa aqui é péssima também. Então, quando ele tem a oxidação dos ácidos graxos, o odor não é agradável. O metabolismo microbiano pode provocar alterações na coloração da clara e da gema. São várias as alterações com relação à cor de ovos devido aí a contaminações. Então, vai depender do tipo de micro-organismo que vai promover colorações esverdeadas. Tem exemplo de coloração roxa, né? Que aí é relativa ao metabolismo microbiano do que? Daquele contaminante. E aí, evidentemente, não pode ser consumido. Os bolores produzem coagulação ou liquefação do ovo, dando lugar a sabor e odores de mofo. Então, o mofo, né, os bolores,
fungos filamentosos também podem ser exemplos de micro-organismos que afetam a qualidade dos ovos. As alterações passam por diversas fases de desenvolvimento. Então, ela foi dividida em 3, tá? No próximo slide que continua. Produção de manchas pontiformes, que aparecem em grande número dentro e fora da casca, né? Então, devido ao desenvolvimento, né, dos fungos, né? A cor dessas microcolônias de bolores varia com o gênero envolvido. Então, dependendo do tipo, né? Então, penicílio vai produzir manchas amarelas, verdes ou azuis no interior da casca. O clodospóreo vai ter o que? Mancha verde, escuras ou negras. E tem o Sporotricium, que vai ter as manchas róseas. Então, são vários tipos de fungos que podem desenvolver com características diferentes de cor. Já é um indicativo de, né, para que você, consumidor, não faça uso desse ovo. Né? Já está contaminado porque ele tem ali alterações de coloração. Depois, qual que é a próxima fase de desenvolvimento? A segunda, né? Produção de mucosidade superficial ali no ovo, na superfície, que ocorre quando a atmosfera em que os ovos são armazenados é muito úmida. E isso vai o quê? Favorecer fungo, né? E o desenvolvimento de bolores se dá em toda a casca. Essa alteração é causada por espécies de gêneros penicílio, clodospóreo, Sporotricium, mucor e alternaria, que são os mesmos citados aqui em cima. Então, eles vão ter uma produção de mucosidade, muco, né? Uma substância pegajosa e viscosa. Já é outro indicativo da contaminação. E a última parte de desenvolvimento do fungo é o que? O apodrecimento devido à penetração dos micélios dos bolores através de poros ou rachaduras da casca. Então, isso aqui que é o ponto, vamos falar assim, né? É a última fase, mas é a pior de todas, porque aí vai começar a ocorrer o que? Os micélios dos bolores vão começar a penetrar através dos poros, ou se for o caso de rachadura, para o interior do ovo. E aí eles vão chegar lá na clara, né? As claras se transformam em gelatina e ocorre desenvolvimento de manchas anormais de cor roxa, tá? Ou negra, depende do tipo de fungo.